séculos dos séculos, Ele é Jesus Cristo. E Ele está aqui entre nós e em nós, louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu nós não teremos mais pregações, lá no céu não precisaremos ter mais templos como este, ou como o templo que cada um aqui cultua ao Senhor. Lá no céu o que nós iremos fazer por toda a eternidade é justamente isso aqui, adorar, glorificar e exaltar o nome de Jesus para sempre. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 84. E nessa festa espiritual, eu quero compartilhar com cada irmão, cada irmã, aquilo que o salmista pôde escrever, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aonde ele relata o seu amor de poder estar na casa de Deus, de poder adorar esse glorioso Deus. E nós vamos ver aqui nesse salmo que ele vai citar pequenas aves, como andorinhas e pardais. O que isso tem a ver com a adoração a Deus? O que isso tem a ver com a nossa vida aqui nesta noite? Portanto, nós vamos pensar nessa noite do Eclesia Cantate sobre como que é estar na presença de Deus. Eu quero ler com os irmãos versículo 1, 2 e 3, a princípio do Salmo de número 84. Vamos ler? Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Pai, como é bom estar na tua casa. Como é bom ver aqui uma só igreja, o teu povo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já ouvimos e adoramos. Que tudo isso seja tão somente, Senhor, agradável a Ti. Senhor, fale conosco mais uma vez, através da Tua santa palavra. Senhor, nós reconhecemos que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que toda honra, glória, domínio e poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus, aquele que é a razão da nossa vida. E é neste nome, que é sobre todo nome que eu oro, o nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, o pardal, ele é conhecido pelo nome científico de Passer domesticus, ou seja, pássaro doméstico. E o que me chama a atenção é que ele recebeu esse nome justamente por gostar de ficar fixo numa região. O pardal não é um passarinho de querer ficar indo para muitos lugares. Ele gosta de ficar numa região e ficar ali a vida toda, com toda a sua geração. E o que é legal a gente entender, nesse texto, cita sobre tanto o pardal como a andorinha, que já é uma ave que gosta de ficar voando em círculo sobre o lugar que ele traz felicidade. São aves que têm a sua origem justamente no Oriente Médio. Mas esses pássaros, principalmente o pardal, ele acabou sendo levado para a Europa, depois que tiraram do Oriente Médio, depois foi para a Ásia para ajudar nos combates aos insetos, e ele chegou na América por volta do ano de 1850, na América do Norte e na América do Sul. Mas a sua chegada aqui no Brasil foi por volta de 1903, de acordo com alguns registros históricos, quando então o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele autorizou a soltura de vários pardais que vieram provenientes de Portugal, ou seja, do Oriente Médio, foi para Portugal, de Portugal veio para o Brasil. E aqui no estado do Rio fixou morada. E assim, muitos começaram a levar esses passarinhos para vários lugares do nosso Brasil para ajudar a combater os insetos. Meus irmãos, quando a gente pensa nesse pássaro que gosta de fixar residência, eu começo a entender por que o salmista precisou citar aqui a figura do pardal. Um
pássaro doméstico, um pássaro que gostava de ficar no lugar sem ficar indo para outros lugares longes. E agora ele compara a sua vida como a do pardal, como a da andorinha, e ele diz: olha, eu quero me fixar, eu quero ser doméstico na presença de Deus, na casa de Deus para sempre. Daqui eu não quero sair jamais. E essa ideia é incrível, porque se você olhar no Salmo 27, no verso 4, ele vai dizer também o outro salmista o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que o salmista estava dizendo é que a sua maior felicidade, a sua maior alegria era estar na presença daquele Deus que restaura, que transforma, que revigora. Meus irmãos, estar na presença de Deus, nos atos de Deus, é a maior alegria do crente em Jesus Cristo. É por isso que quando a gente ouve aqui os corais, e agora já vi que todos vão cantar juntos uma música adorando ao Senhor. Isso é sinal que nós estamos alegres, porque nós queremos ter nossas raízes fincadas sempre nos atos de Deus, porque na casa de Deus é que há verdadeira e perpétua alegria. E aí o salmista pôde dizer com muita veemência, no versículo 10 desse Salmo 84, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Meus irmãos, aqui está o desejo ardente do coração daquele adorador, daquele salmista. E é por isso que quando eu olho essa expressão, eu vejo aqui justamente a expressão que nós compreendemos como chamados os descendentes de Coré. Os descendentes de Coré eram aqueles que lideravam a adoração do coral em Jerusalém. Então eles escrevem este salmo. Esses descendentes estavam agora relembrando a adoração a Deus lá no cativeiro babilônico. Eles estavam agora com os corações tentando reacender a chama no lugar de tristeza, no lugar de cativeiro, no lugar de prisão. E eles se lembraram que todas as vezes que tinha festa de outono em Israel, o povo saía em procissão e o povo ia até o templo de Jerusalém. O povo desejava ardentemente pela presença de Deus para adorar a Deus nos seus átrios. E aí por isso que eu pude perguntar aos irmãos, o que acontece quando eu e você estamos na presença deste Deus glorioso? Algumas lições rápidas que podemos extrair desse texto. A primeira delas, quando nós estamos na presença desse Deus glorioso, nós cantamos com muita alegria. Vamos falar juntos? Nós cantamos com muita alegria. Não tem como você ver alguém cantando ao Senhor e aí de repente assim, sou feliz com Jesus. Gente, essa pessoa parece que está doente. Você pergunta, você é crente ou você está doente? Não tem sentido de ser. E sabe o que o autor vai dizer aqui? Olha o que o autor diz no verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E o versículo 2 ele diz, a minha alma está anelante, ela desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Vamos falar juntos a última parte? O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sabe o que é incrível? Que essa expressão usada aqui pelo salmista, clamam, ele usou a palavra hebraica Hanan, e Hanan significa dar gritos de alegria. Hanan significa exultar de felicidade ao Deus vivo, ao Deus eterno, ao Deus poderoso. Então quando ele está dizendo exatamente, a minha carne clama pelo Deus vivo, ou seja, a minha carne grita, canta
canta de alegria aquele Deus que é todo-poderoso. Meus irmãos, não tem como a gente chegar na casa de Deus e adorar a Deus sem ter alegria no coração. Você pode estar enfrentando o pior momento da sua história. Quando nós estamos na presença de Deus, nós celebramos, nossas emoções se agitam, porque nós entendemos o que o salmista está dizendo aqui: o meu coração está alegre, porque a razão da minha alegria é o Senhor nosso Deus. E se Ele está aqui, por que você continua triste? Toda tristeza é lançada por terra, porque Jesus é a razão da nossa alegria. Vamos falar juntos? Jesus é a razão da nossa alegria. E aí ele vai dizer, porque ele se lembra disso lá na Babilônia: até o pardal encontrou casa, até a andorinha que vive voando de um lado para o outro encontrou ninho para si. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele se lembrou que isso até hoje acontece em Jerusalém. Os pardais e também as andorinhas aproveitam aquelas frechas do muro do templo para poder ali construir os seus ninhos, para poder ali viver e se estabelecer para sempre, até que eles morram, os seus filhotes venham e continuam na trajetória naquele lugar. E ele se lembra, e ele começa a dizer: puxa vida, aqueles pardais voando em volta do altar do Senhor, perto do templo do Senhor, de forma livre. Eles não estavam em gaiolas, até porque ninguém vê pardal em gaiola. Pardal não é passarinho de cantar boas melodias. Ele tem uma música muito gritante, esquisito, o pardal, mas o que o pardal nos mostra, que ele é humilde, que ele celebra a vida. O pardal é diferente do João de Barro, porque o João de Barro constrói e passa tempo construindo ali todo aquele cantinho para ele morar. Ele investe tempo da sua vida fazendo a sua casa, mas o pardal não. O pardal é uma ave feliz. Pardal, qualquer lugar que vê uma abertura e está ali juntamente com a sua família, já é o melhor lugar do mundo. E o pardal, eles lembravam do momento de adoração, foram tão espertos, tão felizes, que eles encontraram uma frechinha no muro, perto do templo, lá em Jerusalém, e eles estavam no melhor lugar do mundo. Assim o salmista estava dizendo lá na Babilônia: como eu queria ser um pardal e poder estar lá agora, adorando o Senhor, louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, para o pardal não tinha problema, ele se preocupava apenas em celebrar a vida, viver a vida e estar ali, mesmo que seja uma pequena frecha, mesmo que seja um pequeno buraco, o importante era estar ali. E aonde ele estava? Nos átrios do Senhor. E aí eu fico pensando, quando aquele salmista disse isso, o sentimento dele era de alegria por lembrar dos atos de Deus, mas por outro lado, era de tristeza por estar preso na Babilônia. E por isso, quando eu olho esse texto, eu fico pensando quantas pessoas hoje que também estão presas. Pessoas que estão presas porque cometeram um crime. Pessoas que estão presas porque estão vivendo no mundo das drogas. Pessoas que estão presas porque estão dependentes da bebida alcoólica. Pessoas que estão presas na imoralidade. Pessoas que estão presas no pecado. Pessoas que estão presas no rancor. Pessoas que estão presas na mágoa. Pessoas que estão presas a um relacionamento mal escolhido, pessoas que estão presas a amizades que só têm levado para a destruição, simplesmente estão presos como esse salmista estava preso na Babilônia. E aí eu fico imaginando, olhando para a vida de muitas pessoas que poderiam estar aqui adorando ao Senhor, mas nesse momento estão presos na sua vida. Quando nós não valorizamos o que Deus nos deu, nós vamos aonde não devemos ir, e nós vamos entrar num problema que não era para termos entrado, e por isso muitos ficam presos por causa disso. É assim que disse Provérbios 4:12, há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final conduz à morte. Qual o caminho você tem trilhado? O caminho que você tem trilhado é o caminho dos pardais que amam estar livremente, sem preocupação com as coisas dessa terra e adorando o seu Criador. Irmão, só há um caminho de vida. Esse caminho é Jesus Cristo, Senhor da glória. Porque quando você segue Jesus Cristo, por mais tristeza, por mais adversidade, por mais que o mundo te faça sofrer, você está na presença de Deus. E na presença de Deus há abundância de alegria.
Na presença de Deus temos vida plena. Na presença de Deus há liberdade, há satisfação eterna. E é por isso que o salmista vai dizer no verso 4, vejam comigo, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é a palavra ashre, que quer dizer mais do que feliz. Não é só ser feliz, é ser muito mais do que feliz. E quem é mais do que feliz? São aqueles que habitam na tua casa e te louvarão eternamente. Ah, meus irmãos, essa era a alegria do salmista, ir à casa de Deus. E por certo, esta é a alegria de todos nós aqui nesta noite, porque Jesus um dia nos tirou também da prisão e nos fez ser verdadeiramente livres para sempre. É por isso que nós estamos aqui celebrando a Deus, porque nós somos um povo que sentimos alegria, nós somos um povo que fomos renovados, nós somos um povo que fomos restaurados, curados, avivados, e hoje nós estamos vivendo na presença desse Deus de glória, e é maravilhoso demais estar nos átrios do Senhor, glorificando o nome de Jesus Cristo. E quando nós saímos daqui, nós somos capazes de continuar jubilosos para enfrentar toda e qualquer adversidade da vida. E talvez você diga, pastor, mas por que o senhor tem que me lembrar de adversidade? Por que eu tenho que lembrar dos problemas que eu estou vivendo na minha vida? Nessa noite tão incrível que nós estamos aqui neste santo lugar, nessa linda família, onde a Segunda Igreja Batista recebe com muito amor todos. Para que o senhor lembrar de adversidade? Para quê? Sabe por quê, queridos? Porque é lá nas adversidades que nós enfrentamos, é nos momentos de tribulação que nós enfrentamos, que nós estamos desfrutando mais e mais do cuidado do nosso Deus glorioso. E é por isso que é lá fora o melhor lugar para adorarmos a Deus. Porque quando eu e você adoramos a Deus lá fora, na adversidade, Deus nos leva ao amadurecimento na fé. É lá fora que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, olha, eu estou vendo o quanto você está sofrendo, eu estou vendo as lutas que você está passando, mas eu vejo em você uma alegria. Que alegria é essa? E você vai dizer, é o meu Deus, o meu Salvador, Ele mudou a história da minha vida. Eu posso estar triste pelo que eu estou passando, mas eu posso dizer como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E se você quer conhecer esse Deus, vamos à minha igreja, vamos adorar ao Senhor. É assim que as pessoas são impactadas com a nossa vida, com a nossa adoração. Então, as adversidades, elas permitem eu e você refletirmos como espelho a glória do Senhor. Meus irmãos, o autor diz, bem-aventurado no versículo 5. O homem, e aqui é algo generalizado, tanto homem quanto mulher. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem que tem o quê? O que diz o texto? Cuja força está em ti. Sabe o que o salmista disse aqui? Que não há força humana que possa resistir o vale da adversidade. Eu e você, por nós mesmos, nós podemos fraquejar. Na hora do desprezo, na hora da depressão, na hora da crise, na hora dos problemas financeiros, na hora da tragédia, na hora da doença, na hora da dor, qualquer força humana vai resultar em desastre. E essa semana eu li algo que me chamou muita atenção, que diz assim, quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte, mas quem vence a si mesmo é invencível. Se você consegue dominar o seu coração, você consegue vencer qualquer batalha na sua vida. E, na verdade, nós temos muitos problemas ao lidar com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com os problemas da nossa alma. É por isso que eu e você só poderemos vencer se a nossa força estiver em Deus. Só vence este vale quem entra nele afirmando de onde vem a sua força. Você pode dizer, a minha força virá do Senhor. Vamos falar juntos? A minha força virá do Senhor. Foi exatamente isso que Davi disse diante daquele gigante Golias que zombava do seu Deus. Davi tão raquítico, tão pequenininho, ele olhou para aquele gigante que falava, vem,
Pode vir, eu vou dar o seu corpo para as aves e os animais comerem. Eu vou mostrar quem é o Deus de Israel. Não é nada. E foi então que Davi encheu o seu peito, magricelo, meio sem jeito, mas com uma fé de gigante. E lá em 1 Samuel 17:45 ele vai dizer: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Pode vir, porque eu, porém, vou contra ti, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quem você tem afrontado. A minha luta não é minha, é do Senhor. Eu vou com a força do meu Deus. Foi essa afirmação que ele atirou aquela pedra com a funda, e foi assim que aquele gigante caiu, e ele pôde vencer aquele gigante. É por isso que nós compreendemos que na hora da adversidade, a nossa força nunca virá de pensamento positivo. A nossa força nunca virá do dinheiro que temos. A nossa força nunca virá da capacidade acadêmica que temos. A nossa força nunca virá do emprego que temos ou queremos ter. A nossa força nunca virá de um namoro que sonhamos ter. A nossa força nunca virá de um casamento que muitos sonham em ter. A nossa força nunca virá do patrão ou da patroa que você acha, aquele patrão vai me abençoar. A nossa força nunca virá até mesmo da nossa própria família. Na hora da adversidade, a nossa força só virá do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus das nossas igrejas. É isso que nós temos que entender. Por isso que ele disse: como é feliz, mais do que feliz, o homem e a mulher cuja força está em Deus. Digo a vocês, na presença desse Deus, nós gritamos de alegria. Hanan, gritar de alegria é dizer: Deus seja louvado, porque Ele é a razão da minha vida. Segunda lição, o salmista nos ensina ainda que quando nós estamos na presença de Deus, a nossa história muda por causa da mudança do nosso coração. A nossa história muda por causa da mudança do nosso coração. O versículo 5, parte B, ele continua dizendo: mais do que feliz ou bem-aventurado o homem, em cujo coração encontram-se os caminhos aplanados, limpos, nivelados, o qual passando pelo vale de Baca. Talvez a sua versão esteja escrito Baca, mas no hebraico Baca significa vale de lágrimas. E aí vai dizer que quando passar pelo vale de lágrimas ou vale de Baca, fará dele o quê? Um manancial, e de bênçãos cobre a primeira chuva. Sabe o que é interessante? Que nesse vale de lágrimas haviam plantas balsâmicas ali na superfície deste vale. Plantas balsâmicas que gotejavam alguns bálsamos naquele momento em que as pessoas passavam. E ao destilar aquele bálsamo, eram chamados de plantas choronas. Por isso era vale de Baca. E o aroma era muito agradável. Então quando a pessoa estava cansada, já chorando, já quase desanimada, já quase desistindo de prosseguir o caminho, ao passar pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, ela sentia aquele aroma agradável, e ela tinha então o bálsamo para acalmar o seu coração. E é então feito pesquisas sobre esse vale de Baca, em que as pessoas sentiam realmente um alívio ao sentir aquele cheiro tão gostoso, e aquilo fazia com que a passagem daqueles peregrinos pudesse ser uma passagem cheia de bênçãos. Meus irmãos, quando o salmista está dizendo isso, está lembrando deste vale, ele estava dizendo o seguinte: enquanto as pessoas desejavam chegar a Jerusalém, na sua luta, na sua corrida, ao passar por esse vale, ela tinha então algo balsâmico sobre o seu coração. E aí ele vai dizer o seguinte: sabe por quê? Porque o coração do adorador, o coração daquele que vai buscar o Senhor, foi nivelado, foi aplanado, ou seja, toda a impureza foi tirada do coração.
Felizes são aqueles que podem sentir a transformação do seu coração, que estava cheio de entulhos, e veio o Espírito de Deus, nivelou, aplanou, limpou e fez desta vida, que estava seca e cheia de sujeira, um manancial de bênção. Uma vida que recebe o bálsamo, não do vale de Baca, mas do próprio Espírito Santo Consolador. Meus irmãos, essa estrutura do coração é a estrutura alterada, que nós entendemos que é a mente, é a nossa razão. É quando Deus muda o nosso viver, quando Deus muda o nosso pensamento, quando Deus trabalha naquilo que muitas vezes nos faz ficar depressivos, abatidos, sem esperança. Então Deus vai e nivela, limpa a nossa mente, transforma a nossa mente, e Ele derrama sobre nós as suas bênçãos. É por isso que nós adoramos ao Senhor, porque Ele nos tirou daquele vale de perdição, Ele nos tirou daquela prisão que estávamos vivendo no pecado, e pelo sangue de Jesus, Ele nos colocou nesse vale de Baca, vale de lágrimas, que é o vale de bálsamo, que é o vale de bênção, aonde vem o manancial, e vem a glória e a bênção do Senhor, diariamente, sobre a vida daqueles que temem a Jesus Cristo. Ele teve a mudança do seu coração, a geografia do seu coração mudado. É por isso que quem traz dentro de si essa geografia do coração transformado é capaz de experimentar qualquer deserto e ver esse deserto sendo transformado em mananciais de bênçãos. Deus tem poder para transformar nosso deserto em manancial de bênção. Nós adoramos a esse Deus, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que não é homem para mentir, Ele é um Deus que nos dá um novo coração, um coração regenerado, transformado, um coração como cantamos, que é inspirado por Jesus. E este coração nos deu Deus para sermos nova criatura. E quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, porque tudo... E se tudo se fez novo, pode vir o deserto que for, porque o manancial de bênção estará sempre sobre cada um de nós. Você crê nisso? A última lição. O salmista então está dizendo, nesse texto, que ao estar na presença de Deus, além de tudo isso que nós aprendemos, nós também recebemos uma proteção que é eterna. Vamos falar juntos? Nós recebemos uma proteção que é eterno. O versículo 7, o Salmos 84, vai dizer assim o salmista: prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, e trata com bondade o teu ungido. Sabe, queridos, o salmista estava dizendo que é no vale das adversidades que eu e você recebemos a proteção de Deus, que esta proteção nunca se esgotará, porque Deus será sempre o nosso escudo. É este vale de lágrimas e de adversidade, seja do tamanho que for, da fundura que for, da largura que for, nunca poderá estancar a graça de Deus sobre nossas vidas, porque a proteção de Deus será sempre constante. O poder de Deus supera além da grandeza do vale que passamos. E nós temos essa certeza que podemos enfrentar toda e qualquer situação, não com os nossos recursos, mas com os recursos de Deus. Porque os recursos de Deus são inesgotáveis. Vamos falar juntos? Os recursos de Deus são inesgotáveis. Esta é a lição da graça e do poder de Deus que o salmista está dizendo. Quanto maior a dor, maior será a quantidade da graça de Deus enviado sobre nossas vidas. Por isso, ao fazer essa travessia deste vale de tristeza e de adversidade, o salmista estava dizendo: Deus vai ser o meu escudo fiel. É por isso que Jesus tem esse nome, Emanuel, Deus conosco, Deus sempre presente.
Esse salmista experimentou o amor constante de Deus, ele experimentou a alegria desse Deus, o descanso desse Deus. E quem sabe hoje você entrou aqui porque você foi convocado para cantar no seu coral e você veio cantar, mas você talvez esteja pensando que seria o último lugar que você poderia estar. Talvez você queria estar agora em casa, abraçado ao seu travesseiro, chorando diante das adversidades que você tem passado. Talvez você tenha passado noite sendo consumido por lágrimas. Quem sabe, lágrimas de um pecado que você cometeu. Pecado que se tornou até mesmo objeto de estimação, porque você não tem abandonado esse pecado. É por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, para te relembrar que você foi criado para a glória de Deus, não para a sujeira deste mundo. Você foi criado para exaltar, glorificar e dignificar o nome do Senhor. Você foi criado por Deus para que no meio das adversidades você seja um canal de bênção por onde você viver. Mesmo no vale de lágrimas, você vai sentir esse cheiro maravilhoso, o bálsamo dos céus sobre a sua vida. É esse Jesus, como disse Paulo em Filipenses 1,6, que começou uma boa obra na sua vida e Ele vai terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Ser como um pardal ou como uma andorinha é desejar os átrios do Senhor, é não se prender às coisas deste mundo e dizer: eu prefiro estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. E aí, olha que coisa linda o versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos falar juntos? Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Você confia no Senhor? Você está enfrentando vales e desertos? Descanse, porque o bálsamo já está sendo derramado sobre a sua vida. Há um manancial de bênção sobre a sua vida, porque o seu Redentor, o Santo de Israel, mudou aquela estrutura do seu coração que estava desnivelada. Ele aplainou e Ele te deu a tão grande salvação. E nesta noite Deus quer que você relembre tudo isso e possa sair daqui adorando ao Senhor. Não só nesta noite, mas seja um adorador ambulante. Seja um adorador por excelência. Aonde você colocar a planta do seu pé, adore ao Senhor e Deus vai te honrar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero dizer, Deus está feliz e se agradou da sua adoração. Porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Você pode dizer: Senhor, até os passarinhos conseguem entrar nos teus átrios, e eles estão tão despreocupados com as coisas dessa terra. Eu encontrei nos teus átrios, Senhor, o refúgio da minha alma, a alegria do meu ser. Essa noite Deus está dizendo para você: pare de se preocupar com tantas coisas, que você não vai viver isso na eternidade. Você está preocupado com seus bens, você está preocupado com tantos problemas que têm surgido. Entenda uma coisa, nada é irrecuperável para o nosso Deus, mas confie nele, entregue o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele fará. E se você fizer isso, você vai entender o quanto nós somos mais do que felizes, porque nós estamos adorando um Deus que é vivo. Nós estamos adorando um Deus que transforma o nosso deserto em mananciais de bênçãos. Um Deus que nos deu o maior presente da nossa história, algo impagável, a nossa salvação, a redenção das nossas almas, pelo sangue de Cristo. É por isso que nós somos adoradores. Adore ao Senhor. Entregue todos os seus problemas nas mãos do Senhor e diga: Senhor, esses problemas não vão estancar a minha alegria, porque na tua presença, Senhor, há de fato abundância de alegria. Converse com Deus, entregue todas as suas preocupações nas mãos do Senhor e desfrute o melhor de Deus para a sua vida ainda nesta terra, porque quando estivermos no céu, lá não terá mais problemas, lá não haverá mais desertos, lá não haverá mais aflições, lá haverá só alegria, a adoração para todos sempre. Eu quero orar por você nesta noite,
para que você possa encerrar esse culto conosco, soltando a sua voz, dando gritos de alegria e dizendo: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, os teus átrios. Diga para o Senhor: Pai, eu estou aqui precisando de Ti. Eu estou arrebentado, machucado, passando por pior problema da minha história. Mas o Senhor me trouxe até os teus átrios. Aqui, Senhor, eu encontrei abundância de alegria. Entregue a sua vida ao Senhor, aonde você estiver, apenas fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante desse Deus de alegria, esse Deus que nós vamos continuar adorando. Eu quero orar. E se você sente esse desejo, então fique em pé aonde você estiver e vamos adorar a esse Deus. Eu quero orar por você, pela sua vida, por tudo aquilo que você tem passado. Se Deus está falando isso ao teu coração, pode se colocar em pé. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Lance sobre Ele os seus problemas. Ele cuida de você. Ele enxugará as suas lágrimas. Ele destilará sobre sua vida o manancial de bênçãos, o aroma suave de Cristo. E você sairá daqui abençoado mais uma vez pelo Senhor. Pai, obrigado por esta noite tão especial. Obrigado, a Deus, por cada corista, cada regente. Senhor, todos aqui cheios do Teu Espírito Santo. Como nós temos sentido a Tua presença. Aqui é um ensaio, ó Deus, daquilo que vamos desfrutar por toda a eternidade, Senhor. Ó Deus, como é bom estar nos Teus átrios. Senhor, como é bom saber que o Senhor derrama sobre nossa história este bálsamo que transforma o deserto da nossa vida em mananciais de bênçãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida aqui nesta noite. O Senhor conhece cada vale que eles e elas têm passado. Talvez lutas com seus filhos, lutas na vida conjugal, lutas, ó Pai, na vida financeira. Quem sabe, ó Deus, até mesmo lutas na vida espiritual. Não consegue vencer um pecado que tem atormentado diariamente os seus corações. Em nome de Jesus, Senhor, traga neste momento, ó Pai, restauração, para que eles possam sair daqui completamente revigorados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós somos felizes porque nós confiamos em Ti e a nossa força está em Ti. Por isso, ó Pai, eu entrego essas vidas e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. E louvado seja o Senhor. Você pode ficar em pé e dar um abraço quem está do seu lado, desejar a ele, a ela, as bênçãos do Senhor e diga: Deus está cuidando da sua história. Deus está cuidando da sua história. Amém? Irmão Júlio. Amém, da sua também, da sua também. Não, eu vou chamar só o coral de celebrar. Não vai ser tudo. Boa noite, irmãos. Vamos sentar só um pouquinho, a gente vai cantar uma música ainda, não é verdade? Isso, é bom, é bom estar na casa de Deus, né? Irmãos, olha só, eu vou chamar aqui à frente os regentes dos corais, né? A Cláudia da PIB, o André Lúcio, a Oséias, Edmar, é Raquel, o nome da menina que regiu. Vem aqui à frente, irmãos, por favor. Eu acho que eu esqueci de alguém, não?
Raquel. Tem uma outra lourinha que regeu aqui. Kíria. Vai ficar aqui em cima, irmãos, por favor. O Aaron também, ele não regeu hoje aqui, mas ele faz parte também da equipe junto com o Oséias. Olha, jovem, né? Que bom. Vários jovens. O filho também do André Lúcio, Igor. Então veja bem, irmãos, nós não temos aqui nem ouro, nem prata. Mas nós temos aqui uma coisa que nos envolve profundamente, que é o amor de Deus. E todos nós que estamos aqui não passamos de meramente ferramentas nas mãos de Deus, para que todos nós que estamos aqui possamos louvar o nome do Senhor. Então, a nossa oração, a minha oração, é que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, nos dando forças, e que a gente possa sempre recorrer a Deus nos momentos difíceis, que são muitos que nós passamos. E todos nós comungamos desses momentos, mas acima de tudo nós comungamos de um momento muito melhor e muito maior, que é esse momento que não tem nada que pague, né? Não existe expressão financeira que pague, que é o de louvar a Deus. Então nós estamos aqui à frente, mas eu chamei os irmãos aqui, não para falar que nós somos regentes. Deus nos capacitou para isso, nos chamou para isso, assim como chamou a cada um dos irmãos para a vocação que cada um dos irmãos tem na sua vida, nas suas profissões, nas suas casas. Mas nós estamos aqui à frente pedindo aos irmãos que intercedam por nós, porque nós somos fracos, somos falhos, às vezes queremos desistir, às vezes ficamos super animados para continuar, mas sempre nos mantemos firmes por conta do Senhor. Então nós estamos aqui à frente pedindo aos irmãos que orem por nossas vidas, que orem por nossas igrejas, que orem pelos nossos pastores e as suas famílias, que também têm um fardo muitas vezes difícil de carregar. Não estou querendo falar só coisa ruim não, viu, irmãos? Mas eu estou querendo salientar aqui a necessidade da oração mútua, não é verdade? Então, quero agradecer a cada um dos irmãos. Nós estamos aumentando em número cada vez mais, graças a Deus. Nós vamos continuar, porque nada vai parar a igreja do Senhor. Nada vai parar o louvor ao Senhor, absolutamente nada. Vimos aqui hoje 3 coros jovens. Isso é renovação, não é verdade? Vimos coral cantando coros sacros, que veio lá de trás, que também faz parte da gente. Que delícia isso, é verdade, irmãos? Então nós estamos passado, presente, e nós todos aqui já somos o futuro, porque nós estamos no presente. Que Deus nos abençoe. A cada um de nós é a nossa oração. Tá bom, irmãos? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente serão dados a Deus. Agora a gente vai fazer o seguinte, irmãos, nós vamos sentar nos nossos lugares e nós vamos cantar aquela música que a gente colocou, chamada Bondade de Deus. Eu pedi aos regentes para pedir a vocês para que ficarem perto, né? Sopranos, contraltos, tenores e baixo. Porque não, graças a Deus que não vai ter espaço aqui em cima. Graças a Deus. Então eu vou pedir só o coral aqui, o Celebrai e o coral Nebá, que nós somos o coral da casa, né? Que vão ficar aqui à frente, e a gente vai cantar todo mundo junto agora. Bondade de Deus. Tá ok? Então o coral vai chegar aqui, eu vou arrumar aqui a parte para a gente ficar.